Pode tirar. Ok? Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o meu povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e o escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, queridos? A virada da aliança, quando Deus assume o que não conseguimos cumprir. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, para nós entrarmos no ano de 2026, entendendo o que de fato é aliança, e o que a aliança vai gerar em nós, e o que nós iremos viver nesse ano de 2026. Então nós estamos vivendo uma virada de ano, e o calendário muda, mas muitas vezes a vida não muda, né? A história não muda, e eu profetizo. Esse culto tá diferente, né? Eu não programei nada, mas Deus vai falando e a gente vai fazendo, amém, queridos? Então o relógio vai zerar à meia-noite, muitos planos, promessas, votos que nós fazemos e deixamos de fazer, mas a grande verdade é que nem toda virada externa produz uma virada interna. Dá para entender isso? Nem toda virada externa produz uma virada interna. Então muitos entram no ano carregando culpa pelo que não conseguiram fazer durante o ano, ou não conseguiram cumprir, propósitos feitos que não conseguiu, promessas quebradas, relacionamentos falidos, frustrações espirituais, e essa sensação: eu falhei de novo, não consigo, não consigo sustentar, né? É exatamente nesse contexto que a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler nos confronta com uma pergunta: o que sustenta a nossa relação com Deus? Quando nós falhamos, porque nós sempre falhamos, o que sustenta a nossa relação com Deus? E a resposta bíblica não começa com esforço humano. Eu estive pregando aqui domingo passado. A nossa aliança com Deus não é esforço humano. Ela começa com uma palavra essencial para a gente entender o Evangelho. E que palavra é essa? Qual a palavra que sustenta a nossa vida com Deus? Repita comigo: aliança. Fala para o seu irmão: o que sustenta é a aliança. A aliança é a palavra que sustenta todo o Evangelho, na verdade. Todo o Evangelho, de capa a capa. Se nós perguntássemos aqui hoje quais palavras definem o Evangelho, o que você diria? Quais palavras definem o Evangelho? Me diz aí alguém, qual palavra define o Evangelho? Amor, salvação, o que mais? Perdão, graça, o que mais? Não entendi. Renúncia. Todas essas palavras, elas são verdadeiras, com certeza, definem também o Evangelho. Mas existe uma que sustenta todas elas. Qual é? Aliança. Fala para o seu irmão: o que sustenta o Evangelho é a aliança. E não é por acaso
que o Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança e o Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Por quê? Porque é a aliança que sustenta todo o Evangelho. O que é uma aliança? Biblicamente, a aliança não é um acordo informal, é um pacto. Biblicamente, a aliança é um pacto solene, que define relacionamento, estabelece responsabilidades, apresentam bênçãos, também prevê consequências, relação contratual, né? Então, a aliança não é opcional, a aliança governa todas as nossas relações desde quando nós nascemos ou antes de nós nascermos. Querendo ou não, todos nós vivemos debaixo de alianças. Todos nós nascemos em uma família, tem uma aliança com a família. Nascemos em uma sociedade, tem uma aliança com a sociedade, debaixo de uma aliança municipal, debaixo de uma aliança estadual, debaixo de uma aliança nacional, debaixo de uma aliança mundial. Então ninguém nasce fora da realidade espiritual da aliança com Deus. Há algumas pessoas que falam, eu não quero saber nada com Deus aí, não tenho nada, que aliança com Deus, nada. O problema nunca foi existir a aliança, o problema sempre foi o coração humano. Obrigado, querido. Isso é um aviso para eu parar ou não? Não? Então tá bom. O problema sempre foi o coração humano incapaz de permanecer fiel com relação à aliança com Deus. Esse é o problema. Nós nascemos debaixo dessa aliança, querendo você ou não, há uma aliança estabelecida antes de você nascer. Mesmo que você não queira, você nasce debaixo de uma aliança. Nós temos obrigações sociais. Nós nascemos num país que tem o seu ordenamento jurídico ou que tem as suas regras de conduta diferente dos Estados Unidos. Não é assim? Cada um tem uma forma de reger. Então, quando nós nascemos, querendo você ou não, aceitando você ou não, tem uma aliança, e essa aliança tem ordenamentos, tem deveres, né? Fugiu a palavra aqui agora? Direitos e deveres. Direitos e deveres. Todos nós nascemos debaixo dessa aliança e há direitos e deveres nessa aliança. E há uma tensão na história bíblica. Por quê? Porque um Deus fiel e um povo infiel. Há uma tensão, porque ao longo da Bíblia nós percebemos que é construída essa tensão por causa de um Deus fiel, por causa do amor de Deus. Deus é fiel, o homem falha, mas Deus promete vida para o homem escolhe desobediência, Deus oferece bênção, o homem quebra a aliança, e essa tensão, ela abre dois viés, duas reações extremas até hoje, no sentido da aliança. Primeiro extremo é aquele legalismo, seja fiel, obedeça, cumpra tudo que Deus, senão Deus te rejeita. É aquele legalismo. Nós não somos legalistas, ok? Nós reconhecemos a presença do Senhor e nós renunciamos por vontade própria, amém, queridos? Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Então, primeiro extremo, legalismo. Segundo extremo, a graça barata. Não importa que você viva ou como você vive, no fim vai dar tudo certo. Não, esse é um outro extremo. O extremo onde é imposição, onde há um jugo colocado, onde é um fardo colocado na sua costa, que Deus vai te rejeitar. E o extremo, graça barata. Não, está tranquilo, Deus ama a todos. Você pode viver, seja o que você quiser. Está amarrado em nome de Jesus. Você é filho do Cordeiro, amém? Em nome de Jesus, homem e mulher, Deus os fez. Amém, querido? Amém, igreja? Então a Bíblia não escolhe esses extremos, e ela não impõe esses extremos. Ela apresenta uma solução que é perfeita. E qual que é essa solução perfeita? Essa solução é anunciada séculos antes pela boca do profeta Jeremias.
Jeremias 31, que nós acabamos de ler, a promessa da nova aliança. No versículo 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova, então não será como a antiga, agora é uma nova, não é mais antiga, agora é nova aliança. Não será uma aliança que fiz com seus pais, a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque eles quebraram aquela aliança, esquece ela. Agora há uma nova aliança, uma aliança interna, não externa. Posso ouvir um glória a Deus aqui ou não? Porei a minha lei, olha o que ele está dizendo na palavra, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Uma aliança interna. A palavra coração no hebraico não fala apenas de emoção, mas no centro da vontade, da decisão e do caráter. Então eu estou com Deus ou em Deus, porque Ele está no centro, e o meu caráter não permite que eu me distancie dele. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Uma aliança baseada em perdão. Perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus. Então aqui está a esperança da virada. A nossa esperança. Deus promete uma aliança que não depende da memória do pecado. Nós não estamos ligados no pecado, ligados no passado, mas do perdão. Perdão de quem? Perdão de Deus. Meu Deus. Mas como isso seria possível sem violar a justiça de Deus na nossa vida? A resposta está em Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, aliança unilateral. Abraão pergunta: como saberei que herdarei a promessa? Como saberei? Deus responde com um ritual conhecido da época. Animais são partidos ao meio, o sangue é derramado, e na cultura antiga as partes da aliança passavam juntas entre os animais. Então assim, declarando, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aqui, se eu quebrar a aliança. O que eles faziam? Deixa eu desenhar. Eles cortavam os animais no meio, separavam, e eles passavam no meio, e Deus mandou Abraão, ele fez da mesma forma, ok? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então algo extraordinário aqui acontece. Abraão não passa pelo meio, porque eu fazia uma aliança com você, para firmar essa aliança, nós cortávamos os animais no meio, e aí a gente passava no meio para firmar aquela aliança e dizer assim, e aí Sidney, graças a Deus, benção demais, passava assim no meio e falava assim, se eu quebrar a aliança com você, que aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais aqui. Dá para entender? Deus fala para Abraão fazer isso, e Abraão corta os animais, só que olha só o que acontece. Abraão não passa. Você pode dar glória a Deus por isso? Abraão não passa. Quem passa sozinho no meio dos animais ali sacrificados? Meu Deus, é Deus. Deus passa sozinho. Não, você não entendeu, e eu vou desenhar para você. Deus assume sozinho a responsabilidade da aliança. Dá para entender isso aqui ou não? Deus assumiu. Ele fala, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Eu tenho uma aliança com você, vamos fazer. Pega os animais, corta os animais, separa os animais. E ao invés de Abraão passar, para ele assumir essa responsabilidade, ele não deixa Abraão passar. E quem passa no meio, firmando a aliança, assumindo responsabilidade, é o próprio Senhor dos Exércitos. Se você crê nessa palavra, há uma aliança com você, há uma aliança. Você pode celebrar o nome do Senhor em nome de Jesus. Deus declara, se eu falhar, Deus declara, se eu falhar eu morro, e se você falhar, eu também morro.
Então, isso não é normal, isso é graça anunciada antes da cruz. Eu vou desenhar, você não pegou. Eu sei que você não pegou. Deus está falando assim, se você não se manifesta, eu sei que você não pegou. Deus está falando assim: se eu falhar, fica tranquilo, eu assumi aliança com você. Agora tem alguns que estão entendendo desse. Se eu falhar, eu vou morrer. Eu morro. Deus falando. E se você falhar, eu assumi a aliança. Eu morro de novo por você. Em nome de Jesus, celebra o nome do Senhor. E se eu fosse você, eu se colocava de pé. É graça. Charles Spurgeon: a fé repousa não no que somos, mas no que Deus prometeu ser. Oh, meu Deus do céu! Cumprimento da aliança. Meia-noite. Cumprimento da aliança, meia-noite. Séculos depois, o fogo se faz carne. O fogo se faz carne. Lucas 22:20. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Trevas cobrem a terra, sangue é derramado, a maldição da aliança é executada. Cumpre perfeitamente a obediência, recebe completamente a punição. Isaías 53. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Deus permanece junto com você. Deus se torna justificador da sua vida. Assim como Abraão foi justificado pela fé, hoje nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Você está com o seu cálice aí na mão? A virada da aliança, o que isso significa para um novo ano? Entramos no novo ano com uma certeza. Não é a nossa fidelidade que nos sustenta, é a fidelidade de Deus que nos sustenta. Não é as nossas promessas que sustenta, é a promessa dele que sustenta a nossa vida. Não é por medo, é por amor. É por amor. O amor de Deus sustenta. 1 João capítulo 4 versículo 18. O perfeito amor lança fora todo medo. A nova aliança não produz pânico espiritual. A nova aliança produz amor e obediência. Nós vivemos santidade ou em santidade não para sermos aceitos, porque nós já fomos aceitos. Sim ou não, igreja? Já fomos aceitos, sim ou não, igreja? Nós obedecemos não por medo, mas por amor. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Nós obedecemos por amor. Fala para o seu irmão: eu obedeço por amor, não é por medo. A gente serve não é para pagar dívida nenhuma, não. Sabe por que a gente serve? Porque há gratidão em nós. A natureza de Cristo está em nós. Há gratidão, sim ou não, igreja? Então, um ano sustentado pela aliança. Deus, em nome de Jesus, hoje não celebramos apenas uma virada. Nós vamos celebrar, em nome de Jesus, uma aliança que nunca foi quebrada e nunca será quebrada. Nunca será quebrada. Se você falhou, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a aliança permanece, a aliança permanece, a aliança permanece, a aliança permanece. Você quebrou, a aliança permanece. Se você se afastou, Deus está dizendo: a aliança permanece, a aliança permanece. Há uma aliança com você. Sim ou não, igreja? Levante-se, cale-se em nome de Jesus.
Se você se sente fraco, a aliança permanece. Senhor, nós consagramos esses elementos. Esse pão que simboliza o teu corpo e esse cálice que simboliza o teu sangue que foi jorrado na cruz. Nos primeiros momentos desse ano, nós estamos parados aqui não para celebrar a nós estamos parados para celebrar o teu nome, celebrar a aliança eterna que o Senhor tem conosco, uma aliança que permanece. Nós estamos aqui nos segurando para glorificar o teu nome e participar do corpo e do sangue do Cordeiro, ó Pai, nos primeiros momentos do ano. E nós declaramos que ao comer esse pão, ao beber desse cálice, nós viraremos esse ano com não só um calendário novo, mas um ciclo novo, um novo tempo sobre a nossa vida, cura, restauração, transformação, de maneira sobrenatural sobre nós, em nome de Jesus. Jesus, no momento em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após comer do pão, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Tomai e bebei todas as vezes em memória de mim.